Olá pessoal, professor Joaquim Ramalho, voltando a falar com vocês aqui do INPA, Instituto de Pesquisa e Assessoramento, e da nossa Unimaticom. E o tema de hoje é a economia e o varejo Maticom. Como é que eles estão se entendendo e se alinhando? Essa decisão, esse processo de decisão que nós todos os dias temos que nos posicionar, é uma decisão sempre com olhar no futuro. Decidimos com olhar no futuro. E esse futuro pode se distanciar, assim como esse futuro pode também aproximar-se em função das nossas decisões. O que alimenta, o que está entre a questão da decisão e o futuro? São as expectativas, e nós precisamos saber, entender e interpretar essas expectativas para que o futuro possa aproximar-se ou, de repente, distanciar-se das nossas decisões. E essas expectativas é um ambiente que acaba recebendo participações, influências das tecnologias, do mundo exterior, do meio ambiente, da política, de todo um contexto que envolve microeconômico e de forma macroeconômica o nosso dia a dia. E em função disso, você tem que tomar decisão olhando o futuro. Estas expectativas têm como base um ambiente chamado economia. Ou seja, tudo tem como base a economia do país e do mundo. E a economia de um país, por exemplo, torna-se necessário pensar que o governo, na verdade, é uma empresa que administra recursos de terceiros. Tem receita, tem custos e tem despesas. E o governo tem 3 ferramentas para administrar: a política fiscal, 1, a política monetária, 2, e a política cambial, 3. Com estas ferramentas é o que o governo consegue alimentar e proporcionar no ambiente econômico um modelo de resultado que possa nos trazer expectativas, e essas, por sua vez, traz o futuro para a nossa decisão ou distancia o futuro das nossas decisões. E essas 3 ferramentas, a política fiscal, é uma questão do tributo, dos impostos, que nós vamos comentar. A política monetária é a questão dos redescontos, dos empréstimos, e a política cambial. Vamos pensar num possível modelo de governança que está administrando o país. O governo, de repente, tem lá uma receita de 100 e gasta 110. Se a receita é 100 e eu gasto 110, faltam 10. Como é que eu consigo, então, equacionar o caixa do governo? Vou lá e aumento impostos. Aumentou o imposto, equacionou a conta e o barco segue. No momento seguinte, o governo de repente arrecada 120, mas gasta 130. Faltam 10 novamente. Quando faltam os 10 novamente, qual é a primeira política? É a política fiscal. Ele vai aumentar o imposto e de repente não tem mais espaço para aumentar o imposto. Opa, mas eu preciso dos 10. Então ele socorre a política monetária. E a política monetária é o empréstimo, ou seja, ele vende títulos, recebe o dinheiro, o título a vencer futuramente, e esse dinheiro equaciona o caixa do governo e o governo segue no seu dia a dia. No próximo período, o governo arrecada 140 e gasta 150 novamente. Faltam 10. Eu não consigo mais ajustar a política fiscal, que é os impostos, aumentar impostos. Então eu volto aos empréstimos, aos redescontos, no ambiente financeiro. Quando você vai redescontar ou pegar o empréstimo novamente, o que acontece? O pessoal fala assim, bom, eu já lhe fiz o empréstimo para equacionar o seu caixa e você não conseguiu, você precisa de mais 10. Muito bem, só que eu vou ter que cobrar juros, um pouco mais de juros. Não está certo. Pega-se o recurso, paga-se um pouco mais de juros e segue o dia a dia.
Próximo período, o governo arrecada 160. Maravilha! Mas gastou de novo 170. Faltam 10. Esse faltam 10, o que acontece? Dá para... Não, imposto não consegue. Então vamos na política monetária. E a política monetária, mais uma vez, é o redesconto, é o empréstimo. E quando ele volta a fazer essa solicitação do empréstimo, o pessoal fala assim, peraí, mais uma vez está faltando recurso no seu caixa? Não tem problema, eu vou aumentar um pouco mais os juros. E à medida que nós nos perdemos nessa questão do fluxo de caixa governamental, mais aumentam-se os juros. Outra, mas tem a política cambial, que é a questão da diferença das exportações, importação, aquela questão referente que nós sabemos, que você também consegue transformar em resultado, mas nem sempre o suficiente. Aliás, um país desenvolvido é aquele que empata, exportar e importar. Como nós estamos na luta de querer exportar mais para ter um superávit, é importante que esse superávit possa suprir, mas ainda não consegue, está muito longe, as nossas necessidades. Então o governo volta mais uma vez para a política monetária, ou seja, redesconto e empréstimo. À medida que isso vai evoluindo, o governo arrecada 200, mas gasta 210 e assim por diante, o custo do capital torna-se cada vez chamado mais caro. Isso eleva um dos itens que nós perguntamos para o empresário do varejo de material de construção. Talvez seja a primeira pergunta que eu costumo fazer nas lojas. Quanto custa o seu dinheiro na loja? Dificilmente eu tenho esta resposta. E sem saber quanto custa o dinheiro, como entender que o empresário fala que teve 4 ou 5% de resultado se eu não sei o custo do dinheiro? A nossa administração pública que se socorre ao redesconto e ao empréstimo para suprir as suas necessidades de caixa, eleva o custo financeiro, mexe na nossa economia, provoca o que nós chamamos de as nossas expectativas de dificuldade e o futuro com relação às nossas decisões acabam cada vez mais se distanciando. E as dificuldades, então, aumentando, porque fica uma incógnita, né? E nós não sabemos interpretar o resultado dessa política de gestão pública em relação ao nosso dia a dia na empresa. Então, essa falta de equação, esse desalinhamento nas três políticas, fiscal, monetária e cambial, provoca o aumento da temperatura na economia, reflete numa percepção desconfortável nas expectativas e afasta o futuro das nossas decisões. E não tem como fugir disso. Nós fazemos parte de um contexto de ambiente como um todo. Mas, no lado do segmento Maticom, há uma carência muito grande de entender a própria gestão da loja também. Um desalinhamento da questão indústria com o varejo com o cliente e o cliente com a própria necessidade de compra para reforma, construção e assim por diante. O que é que nos dimensiona? Dimensiona que nós temos que ver urgentemente as nossas questões, os indicadores internos. Porque os indicadores externos citam e simulam uma política econômica desalinhada, elevando o custo de capital. Portanto, esse custo de capital está no custo do produto, mas não está repassado no preço do produto. E eu estou comprando de forma errada produtos que não me deem resultado confortáveis para tentar absorver esse custo do capital. O que significa? Imagine que você tem um estoque parado desnecessariamente a um custo externo da atual taxa de juros e você sequer pensa, nem sabe como fazê-lo para ajustar os seus custos internos de um produto que uma hora vai ser vendido. É como você dar desconto de 10% para o cliente em cima de produtos que o produto não comporta 10% de desconto. Você não pode dar um desconto linear. Há produtos que de repente podem até suportar 15% de desconto, mas tem produto que não suporta 3% de desconto e você dá um desconto para todos de forma linearmente. É isso que nós constantemente procuramos alertar nos nossos informes, toda quarta-feira, está lá no Instagram, na Classecom, está sempre lá para vocês
toda quarta-feira observar o que nós falamos, do que acontece no mercado, do potencial, da renda média do Estado. Tem estado e cidades que faltam loja, tem cidades e estados que estão sobrando loja. Tem uma movimentação de produtos paradas. Se nós somarmos os produtos parados nas 158 mil lojas do Brasil, que movimentam os 230 bilhões de reais, quanto isto custa para o segmento varejo Maticom? Uma fortuna. E é um varejo que tem um potencial de crescer mais 310 bilhões, que todos têm interesse. A indústria, o varejo e o prestador de serviço. Mas, da mesma forma que a política fiscal está desalinhada com a política monetária, que está desalinhada com a política cambial, nós também estamos desalinhados com a indústria, o varejo, o prestador do serviço e o cliente. Então, é uma forma de nós pararmos um pouco, de refletirmos e de verificar, no primeiro item, qual é o custo de oportunidade da sua empresa trabalhado e calculado em cima do seu ciclo de caixa, a idade média de estoque, prazo médio de cobrança e prazo médio de pagamento. É por isso que nós estamos aqui conversando, iniciando essa reflexão com cada um de vocês, porque nós temos lojas que estão reagindo, aumentando vendas e tendo um futuro cada vez mais próximo. E é assim que eu quero ver cada um de vocês aqui nesse espaço da Anamaco. Eu e você trabalhando um futuro cada vez mais próximo. Combinado? Te encontro no próximo. Até mais, pessoal.